Uma nova espécie de ave foi vista pela primeira vez na borda da Mata Santa Genebra, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, perto da divisa com uma área particular de plantio. Trata-se do acauã. O registro da ave na ARE, que é uma área de relevante interesse ecológico, causou surpresa e alegria à equipe que trabalha no local, já que na lista de aves ainda não constava por ali nenhum registro dessa espécie. E para entender melhor o que representa aí a presença ou a passagem do acauã nesta região, nós vamos conversar com o biólogo da Fundação José Pedro de Oliveira, que é a gestora da Mata Santa Genebra, Tomás Henrique Barreira, que está aqui conectado no Giro Ambiental com a gente. Tomás, seja bem-vindo. Primeiro, eu queria que você contextualizasse em que momento, em que situação, o que estava acontecendo que vocês conseguiram aí fazer esse flagrante, digamos assim. Olá, tudo bem? Então, eu tinha marcado com um observador que é parceiro aqui da Fundação, que a gente periodicamente procura fazer, né, o que a gente chama de passarinhada, uma saída para observação de aves, justamente para a gente saber que espécies estão ocorrendo naquele momento, né, se tem alguma novidade, que foi o caso, né, para a gente ter uma noção de como que está a saúde aqui da população de aves da mata. E a gente era cedinho já, a gente já tinha caminhado um pouco, fazia cerca de 1 hora que a gente estava fazendo a observação, né, a gente escutou um canto que não é o normal, né, a gente não tinha escutado por aqui ainda. Nós dois já conhecíamos o acauã, eu já havia feito registro dessa ave em outro local de Campinas, né? Mas ao escutar a gente parou e era um ponto que, da onde vinha o canto, a gente já tinha até passado. A gente resolveu voltar para trás para tentar localizar o animal, né? A princípio a gente escutava nitidamente, mas não conseguia avistar ele. Então a gente fez uso de um recurso que é legal, mas precisa ser feito de forma muito comedida, que é o uso do que a gente chama de playback, onde a gente coloca o som daquela ave, né, para que ela fale, opa, tem mais alguém aqui, e ela se aproxime. E ele veio e pousou numa árvore bem perto da gente, numa área onde estava limpinho para visualização e foto, né, para a gente, inclusive, confirmar a identidade do bichinho, né, e ele ficou um tempo lá para a gente consegui registrar ele, depois ele ele primeiro pousou de costas, depois virou de frente, acho que ele queria fazer um book, né, da ocorrência dele, então ele cooperou muito com a gente para esse registro. Agora, Tomás, a gente, inclusive, eu já entrevistei tanto você quanto o Dionísio nesse trabalho importante de registrar as aves que passam ali pela Mata Santa Genebra, e a gente percebe, quando a gente tinha aqui o programa Meu Ambiente, que ela tem um significado, não é só um aparecimento simples, que ele traz algumas informações quando há esse registro da biodiversidade em qualquer área, principalmente numa área como a Mata Santa Genebra. Nesse caso do acauã, qual é a mensagem quando você percebe que ele está circulando por essas paragens, digamos assim? O acauã, ele é um falcãozinho bem especialista, né? Ele tem uma preferência muito grande por serpentes, né? O hábito alimentar dele. Então, o fato dele estar buscando aqui a mata, né, mostra que tanto a mata como o entorno dela está dando condições para que ele consiga alimento e abrigo. Né? E se ele está chegando até aqui, porque dois cenários, ou a gente teve um aumento da população e aonde esses animais estavam está com bastante ocupante, então ele precisou procurar um novo lugar, ou um cenário mais triste que é aonde ele ocupava não tem mais condições dele ficar, ele precisa de uma nova área que seja segura
né, e que possa fornecer o que ele precisa. E aqui ele acabou encontrando isso. Então, geralmente, o acauã, ele não é encontrado, por exemplo, em áreas urbanas da nossa cidade, mas em áreas rurais e que tem aí uma certa quantidade de florestas, digamos assim. É esse, para quem está lá em casa entender mais ou menos esse conceito? Isso, o acauã, pela especialidade dele, ele vai procurar lugares mais naturais, não necessariamente uma floresta fechada, porque as serpentes também estão presentes em áreas de campo, né, mas num local onde ele possa encontrar esse alimento, né? Então, dentro da cidade é basicamente impossível que ele consiga esse tipo de alimento. Ele teria que partir para outras alternativas alimentares que não são a preferência dele. Então, não é um animal que a gente vai ver, por exemplo, dentro da cidade, como ocorre com alguns outros gaviões que já são mais flexíveis quanto à alimentação. No total aqui, de acordo com o material que eu recebi, a lista do plano de manejo atualizada agora tem 249 espécies de aves que estão ou estiveram em algum momento presentes na mata. Significa que quando há, por exemplo, esse registro do acauã no caso, não significa que ele está morando na mata. Ele tem a mata como um lugar de referência, mas não necessariamente que ele está todo o tempo por ali, é isso? Isso. Essa lista, ela contempla estudos de mais de 20, 30 anos. Então, algumas aves que eram presentes, por exemplo, aqui há 30, 40 anos atrás, hoje podem não estar mais, assim como outras que não estavam podem chegar. E aí, esse chegar é o que você falou, ele pode se estabelecer e ficar por aqui ou usar somente como um ponto de passagem. Mas, de qualquer maneira, mostra que se ele parou aqui é porque algo interessante para ele estava aqui, né? E nesse sentido, como fica então esse trabalho de vocês biólogos na Mata Santa Genebra? A gente sabe que ele é um fragmento importante de Mata Atlântica, justamente nesse sentido de cada vez mais trabalhar pela preservação desse espaço para que ele possa não apenas abrigar, como a gente tem aí, geralmente vocês mandam para a gente algum flagrante daquelas câmeras noturnas, né, de espécies que a gente conhece como onças e tudo mais, mas também a biodiversidade das aves e tantos outros animais que podem ter a mata como referência. Pois é, a gente trabalha bastante no sentido de trazer a mata para uma estabilidade maior possível dentro do contexto onde ela está, né, que ela tenha um ecossistema completo que possa oferecer justamente a fauna do entorno e da região como um todo, que alguns animais como a onça, a jaguatirica, eles podem viajar bastante, eles podem andar bastante, mas que eles possam sentir aqui que eles têm alimento, que eles têm abrigo e segurança. Então, que eles possam usar a mata, que seja como uma passagem, mas que seja uma passagem segura para eles, né? Então, o fato da gente ter essas aparições, né, que não necessariamente significa que o animal se estabeleceu aqui, mas todo animal que passa por aqui, alguma coisa favorável ele encontrou. E para a gente isso é um sinal de que o nosso trabalho está sendo o suficiente para manter aquilo que precisa para eles, que é um ecossistema equilibrado e estável, onde ele encontre tudo que ele precisa. E nesse contexto, Tomás, qual que é a importância de, a gente falou aqui no início, inclusive nesse flagrante você estava com o José Dionísio, qual que é a importância dos observadores de aves, por exemplo, que sempre usam aí, sempre estão na mata, colaborando, fazendo esses registros, que de certa forma é um trabalho voluntário também, né? Sim, os fotógrafos e os observadores, eles frequentam a mata e eles acabam dedicando um tempo que muitas vezes os técnicos aqui não têm para fazer essas observações, né? Então, eles contribuem com a parte científica e contribuem com a gestão da unidade, porque todo registro, independente se é de uma ave, de um mamífero ou de um inseto pequenininho, de um outro invertebrado,
mas que seja muito relevante, direciona a gente para saber que legal que essa fauna está aqui, que legal que esses animais estão conseguindo se manter aqui, né? Ou então, poxa vida, tem gente nova no pedaço, vamos prestar atenção ao que esse animal precisa, se já tem, ou o que a gente precisa complementar e melhorar para que ele escolha ficar com a gente aqui. Tá certo, então, olha, vou fazer o seguinte, Tomás, o nosso tempo do Giro Ambiental aqui está acabando, mas já fica o convite. Quando você tiver novidade, digamos, apareceu um novo animal, uma nova ave também, uma nova espécie, o Giro Ambiental está aqui à disposição para a gente mostrar para quem está lá em casa qual que é a importância da Mata Santa Genebra, que fica aqui no coração de Campinas, aqui no distrito de Barão Geraldo, e a importância dessa preservação. Que, inclusive, eu vou aproveitar o finalzinho, a mata pode até ser visitada por todos também, né? Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui e essa parceria que já não é de hoje, que a gente tem, né, no auxílio de vocês a divulgar o trabalho que a gente faz e a importância da mata. E para todos que quiserem vir conhecer, que ainda não conheceram, a gente tem um programa de visitação, que a pessoa acessa o nosso site e ele vai lá, tem lá informações, inscrições e eventos. Aí tem a modalidade visita autoguiada, onde vão estar as datas e os horários. Nessa modalidade, a pessoa se inscreve, chega aqui na mata, a gente passa uma orientação e é liberado o acesso a um trecho da mata, não é a mata inteira, mas é um trecho bastante significativo que envolve o borboletário, envolve o riacho, o nosso meliponário. Então, a pessoa já vai ter uma boa visão do que é a floresta aqui, né? E a gente tem a modalidade de visita monitorada para grupos, onde é possível a contratação de um condutor. O serviço do condutor é pago, eles cobram pelo serviço deles, porém o acesso à mata é todo gratuito. E eles podem passar mais informações e levar as pessoas em áreas onde a autoguiada não permite. Então, é uma opção para um conhecimento além do que já é liberado aqui para eles. E eu vou pedir para repetir, a gente já colocou aí o endereço do site para que você possa ver como funcionam essas visitas. Eu peço aqui para o pessoal repetir. Muito obrigada, Tomás. E não saia daí que o Giro Ambiental continua. Agora a gente traz informações e curiosidades sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. O guigó da caatinga, um macaco exclusivo do Brasil e classificado como criticamente em perigo de extinção, está sob ameaça devido à perda de habitat. Um estudo na revista regional Environmental Change aponta que o bioma caatinga perdeu 17% de suas florestas entre 1985 e 2021. Aproximadamente 54% da área de ocorrência do guigó já foi convertida em agricultura ou áreas sem vegetação. A expansão agrícola e a degradação florestal dificultam a sobrevivência e a dispersão desses macacos que vivem em pequenos grupos monogâmicos. Cientistas estão estudando a cobra vaso de flor, um pequeno réptil com 3 conjuntos de cromossomos, algo único entre as cobras e uma notável capacidade de reparar o seu DNA e prevenir mutações. As descobertas, publicadas na revista Science Advances, mostram que o animal utiliza um mecanismo chamado endorreplicação pré-meiótica. Segundo Matteo Fujita, da Universidade do Texas, esse processo permite que a cobra duplique os seus cromossomos antes da divisão, eliminando a necessidade de reprodução sexuada. Dessa forma, a cobra vaso-flor consegue gerar descendentes que são clones genéticos exatos de si mesma, aprofundando a compreensão entre a evolução dos genes.